noite. Era uma quarta-feira, entre 1 e 2 da manhã. Eu caminhava perto de um parque patrulhado pela polícia, próximo ao meu apartamento. Como na maioria das noites, estava completamente vazio. O silêncio era tão profundo que meus passos pareciam altos demais. Quando virei em uma pequena rua, eu o vi. No final da calçada, uma silhueta. Um homem, dançando. Era algo parecido com uma valsa, mas errado. Cada movimento terminava de forma estranha, como se ele estivesse caminhando enquanto dançava na minha direção. Pensando que ele provavelmente estaria bêbado, eu passei para o mais perto possível da rua para deixar a maioria da calçada para ele. Quanto mais perto ele ficava, mais eu percebia o quão gracioso ele andava. Ele era muito alto e magro e vestia um terno velho. Ele dançava ainda mais perto, até que pude ver seu rosto. Seus olhos estavam bem abertos, a cabeça estava levemente inclinada para trás, olhando para o céu. Sua boca foi feita como um desenho doloroso e largo. Entre o sorriso e os olhos, resolvi atravessar a rua antes que ele dançasse mais perto. Eu parei de olhar para ele para atravessar a rua vazia. Quando cheguei do outro lado, olhei para trás, e então parei de repente. Ele tinha parado de dançar e estava em pé, com um pé na rua, perfeitamente paralelo a mim. Ele estava me encarando, mas ao mesmo tempo, ainda olhava para o céu. O sorriso ainda era grande nos seus lábios. Eu estava completamente nervoso por isso. Eu voltei a andar, mas mantive meus olhos no homem. Ele não se moveu. Ficamos cerca de meio quarteirão de distância. Eu me virei para ver a calçada à minha frente. A rua e calçada à minha frente estavam totalmente vazias. Ainda nervoso, eu olhei para onde ele estava para ver se ele tinha ido embora. Por um breve momento eu me senti aliviado, até que eu o notei. Ele havia atravessado a rua e agora estava agachado. Eu não poderia dizer com certeza, devido à distância e à sombra, mas eu estava certa que ele estava me encarando. Eu havia tirado os olhos dele por não mais que 10 segundos, então estava claro que ele havia se movido bem rápido. Eu estava tão chocado que eu fiquei ali por algum tempo, encarando ele. E então ele começou a se mover em minha direção de novo. Ele dava passos largos e exagerados, como se fosse um personagem de desenho animado aprontando com alguém. Só que ele estava se movendo muito, muito rápido. Eu gostaria de dizer que nessa hora eu fugi, ou retirei meu spray de pimenta, ou meu celular, ou qualquer coisa, mas não fiz. Eu apenas fiquei ali, completamente congelado, enquanto o homem sorridente rastejava em minha direção. E então ele parou de novo, mais ou menos um carro de distância. Ainda sorrindo, ainda olhando para o céu. E então, depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou, bem devagar, e começou a andar dançando para longe. Apenas assim. Sem querer virar as costas para ele de novo, eu apenas olhei ele indo, até que estivesse longe o bastante para ser quase fora de visão. E então eu percebi uma coisa. Ele não estava mais se afastando nem dançando. Eu olhei horrorizado como a forma dele distante crescia mais e mais. Ele estava voltando em minha direção. E dessa vez ele estava correndo. Quando criança, ainda bebê praticamente, minha mãe me contou que ela estava entrando no portão de casa, comigo e com minha irmã, somos gêmeos, quando surge uma senhora bem velhinha e pede para dar uma olhada nos bebês. Minha mãe deixa a senhora ver as crianças, e a mulher se surpreende por ser gêmeos, e fala assim: "Nossa, que belezinha este casal de gêmeos. Pena que um deles não vai vingar, não é?" Minha mãe conta que ficou louca com a mulher, xingou ela e a mandou embora dali. Ela me disse que devia ser coisa normal de gente mais velha pensar isso, que talvez antigamente devia acontecer com mais frequência um dos gêmeos vir a falecer ainda bebê ou algo do tipo. O tempo passou e ninguém morreu. Acontece que, passado alguns anos, eu devia ter uns 9 ou 10 anos na época, e já morávamos em outra casa. Aliás, acredito que era um sábado, porque eu estava no pátio de casa jogando bola sozinho, esperando o almoço ficar pronto. Era quase meio-dia.
Minha mãe estava na cozinha preparando o almoço, quando a mesma velha aparece na cozinha. Já dá para imaginar o susto gigantesco que minha mãe teve, não é? Ela ficou praticamente sem reação. A velha do capeta então fala: "Não é que realmente vingaram os 2 bebês, não é? Que coisa!" E então, sem dizer mais nenhuma palavra, a velha sai da cozinha, pega o corredor externo que dá ao pátio, passa por mim que estava jogando bola, abre o portão da rua e vai-se embora. Minha mãe vem igual louca pra cima de mim e fala: "Por que você deixou esta mulher entrar em casa e ir falar comigo e nem avisou nada?" Eu simplesmente falei que ela não passou por mim na entrada. A questão é, para chegar à cozinha desta casa, tinha que entrar pelo portão, passar pelo pátio, e então tinha 2 caminhos, um pelo corredor externo e outro passando por dentro dos cômodos da casa. De qualquer forma, ela tinha que ter passado por mim na entrada, coisa que juro que não aconteceu, senão teria visto com certeza. Bom, estamos bem. Nunca mais vimos esta velha na vida. E me lembro ainda quando minha mãe me contou esta história, e o susto que teve quando reencontrou esta velha parada na cozinha de casa a encarando. Desde pequena eu tenho fobia de bonecas. Não qualquer boneca, aquelas que são feitas para parecerem bebês ou crianças quase de tamanho real. Começou quando certa vez eu estava passando pela sala e vi minha mãe vendo o filme da boneca assassina. Algo sobre o espírito de alguém com cabeça de cabra que foi enterrado embaixo de uma fábrica. Enfim, eu devia ter uns 10, 11 anos quando vi esse filme, e até hoje tenho esse medo incontrolável delas. Por causa desse medo, minha mãe foi obrigada a guardar, esconder todas as bonecas que eu já tinha. O que não eram muitas, eu sempre fui mais de bicho de pelúcia e animal de plástico. Certo dia, eu estava de boas em casa quando decidi ir no quartinho do fundo do quintal brincar com meu hamster. Meu pai tinha saído e minha mãe estava lavando a garagem. Então eu entrei no quartinho na maior inocência, me abaixei e fiquei brincando com o hamster na gaiola que estava no chão, em frente a uma estante. Pouco sabia eu que no topo dessa estante se encontrava uma das bonecas tamanho criança que minha mãe tinha guardado. Eu estava lá, enfiando meu dedinho entre as grades para o bicho mordiscar, quando sinto que um peso caiu em cima de mim e levanto nas pressas. Só em ver que era a boneca enquanto levantava, já me fez correr em disparada para minha mãe chorando. Abracei ela e fiquei falando: "A boneca quer me pegar, ela quer me pegar." E minha mãe, obviamente querendo me provar o contrário, foi comigo relutantemente checar o que houve. Eu ainda agarrada nela, implorando para não irmos. "A boneca vai pegar a gente, por favor, não!" Eu chorava, enquanto 1000 cenas como de filme de terror se passavam na minha cabeça. Quando chegamos lá, a boneca que estava na estante, que a propósito não estava nem encostada na gaiola que eu estava mexendo, agora se encontrava no chão, numa posição sentada, mas caída de cara, com um dos braços levantados para frente, como se tivesse tentado me pegar. Na outra noite, eu estava dormindo no meu apartamento. Ouvi a porta da frente abrir, mas pensei que era minha irmã vindo para dormir no meu sofá, porque ela tinha brigado com o namorado. Acontece com certa regularidade. Ela é a única que tem chave do meu apartamento. Ouvi ela se movendo e pensei que ela estava se acomodando e fazendo algo para comer. Voltei a dormir e não pensei mais nisso. Acordei na manhã seguinte para ir trabalhar e ela não estava lá. Estranho, já que eram 5 da manhã. Então mandei uma mensagem perguntando se ela tinha vindo. Ela disse que não. Verifiquei minhas portas e a porta para o lado de fora, que raramente uso, estava destrancada. Edith. Nada foi roubado também. Mas talvez porque todos os meus eletrônicos que ficam por aí não valem muito. Isso foi há muitos anos, mas é a primeira coisa que me vem à mente. Minha irmã, uma amiga nossa e eu, pensamos que seria divertido fazer uma noite do pijama na nossa casa na árvore, numa noite de verão. Colocamos muitas cobertas e travesseiros, colocamos algumas luzes e comemos alguns lanches.
As coisas normais de uma noite do pijama de adolescentes. Assim que estávamos nos acomodando para dormir, pudemos ouvir o que parecia ser alguém andando por baixo de nós. Onde a casa na árvore está localizada, no canto de trás do meu quintal, é basicamente terra e cascalho. Então podíamos ouvir os passos nas pedras e etc. Uma de nós sussurra: "Vocês ouviram?" E então, bang, bang, bang. O chão da casa na árvore vibrou com cada pancada na madeira, como se alguém tivesse encontrado um pau grande e estivesse batendo na parte de baixo da casa na árvore. Ficamos sentadas, prendendo a respiração por um tempo que pareceu uma eternidade, o tempo todo ouvindo o que quer que fosse mexendo por aí. E então, novamente, 3 ou 4 pancadas fortes, mas desta vez do outro lado do chão. Começamos a levantar os cobertores o mais rápido e silenciosamente possível, para ver se conseguíamos distinguir alguém através das ripas de madeira por baixo. Estava escuro, mas depois de um pouco, conseguimos distinguir o chão abaixo e a sombra de algo circulando, mas de forma desajeitada e cambaleante, como se estivessem bêbadas ou aprendendo a andar. Minha casa fica no alto de uma colina, a cerca de meio acre de distância, e o quarto do meu irmão fica de frente para o quintal. Então mandei uma mensagem para ele e expliquei o que estava acontecendo, e para ele olhar pela janela. Enquanto esperávamos uma resposta, as batidas continuaram, em todas as áreas diferentes das tábuas do chão. Finalmente, uma resposta. Não tem nada aí. O quê? Ainda podemos ver essa coisa embaixo de nós, e não tem como ele não ouvir as batidas também. Momentos depois, recebo uma foto da casa na árvore. Meu irmão está parado na entrada de carros e não consegue ver nada embaixo. Nos sentimos um pouco mais seguras, sabendo que ele estava de olho em nós. Mas a foto, embora escura, não mostrava nada embaixo de nós. Ainda estávamos com muito medo de destrancar e abrir a porta. Então liguei para meu irmão para convencê-lo a descer a colina e nos levar de volta para casa. Ao telefone, ele ouve as batidas. Mas apenas pelo telefone, ele não consegue ouvir pessoalmente, mesmo estando agora muito mais perto de nós. As batidas neste ponto são implacáveis e continuaram durante toda a ligação, até o pé do meu irmão atingir o primeiro degrau da escada. Tudo para, e o silêncio quase parece mais alto do que as batidas incessantes. Meu irmão atravessa o deck até a porta, e nós o deixamos entrar, cercando-o com meninas adolescentes chorando, todas tentando explicar o que ouvimos e vimos. Abandonamos rapidamente nossos cobertores e travesseiros, correndo pela colina com os braços entrelaçados para nos afastar o máximo possível daquela casa na árvore. Uma vez dentro e calmadas, todas contamos nossa história, e ele a dele. Até hoje não conseguimos entender como pudemos ver e ouvir aquilo dentro da casa na árvore, mas ele, a poucos metros de distância, não viu e nem ouviu nada, exceto o que estava vindo pelo telefone. Na manhã seguinte, fomos pegar nossas coisas e dar uma volta no quintal, e não havia sinais de ninguém ter estado lá na noite anterior. Nenhum pau grande o suficiente para bater no chão, e a casa na árvore está muito longe do chão para alguém alcançar e bater nela sozinha. Nenhuma pegada. Nada. Ainda não temos respostas para o que aconteceu naquela noite, mas foi a última vez que alguém dormiu na casa na árvore. Quando eu era criança, meus pais trabalhavam cedo, então me deixavam na casa da minha avó para tomar café da manhã e ir para a escola de lá. Minha avó faleceu no meu último ano do ensino médio, e eu comecei a ir direto para a casa da escola. Durante esse tempo, minha mãe começou a reclamar que quando chegava do trabalho, o fone, um telefone de botão com fio estilo anos 80, ao lado da cama dela, estava fora da base. Eu não estava usando o telefone, mas ela insistia que eu devia ter usado, porque o telefone estava devidamente encaixado quando ela saiu para o trabalho. Um dia, cheguei em casa um pouco mais cedo. Agora preciso pausar e contar sobre a disposição do nosso apartamento. Da porta da frente, eu olhava diretamente para a sala de estar, a sala de jantar, a porta da cozinha e o pequeno corredor que levava ao quarto dos meus pais e ao meu quarto.
Não havia outra porta. As janelas eram janelas de guilhotina estreitas e antigas com telas, e estávamos no terceiro andar. De qualquer forma, assim que entrei pela porta, ouvi claramente 2 passos no quarto dos meus pais. Joguei minha mochila e, tolamente, corri para o quarto. Não era longe e levou apenas alguns segundos. Cheguei ao quarto e não havia ninguém lá. No entanto, imediatamente notei que o fone no criado mudo da minha mãe estava no chão. Ele estava posicionado de forma que o fio da base estivesse esticado ao máximo. Mais tarde, tentei replicar a posição sacudindo a mesa, inclinando o telefone, etc. Nunca consegui tirar o fone da base. Quando finalmente recorri a derrubá-lo com um dedo, ele caía na mesa ou ao lado dela. A única maneira que eu consegui replicar a posição do fone, onde eu o encontrei, foi esticando cuidadosamente o fio, colocando-o e segurando-o por alguns momentos. Não poderia ter chegado a esse lugar por acidente. Quando encontrei o telefone, o encostei e ele tocou imediatamente. Atendi e era meu pai. Ele perguntou o que estava errado. Perguntei a ele por que ele perguntou. Ele disse que tinha ligado, aparentemente pouco antes de eu chegar em casa, e alguém, ele pensou que era eu, atendeu o telefone, mas nunca disse nada. Finalmente ele desligou e tentou ligar de novo, só conseguindo depois que eu desliguei o telefone. Nunca descobri o que aconteceu. Eu definitivamente ouvi passos e tenho certeza de que não havia ninguém lá. Ninguém passou por mim. As janelas do quarto não foram mexidas e meus pais tinham muita coisa debaixo da cama e no armário para alguém maior que um bebê se esconder em qualquer um dos 2 lugares. Além disso, depois disso, minha mãe nunca mais encontrou o telefone fora do lugar.